Se você não quiser agir a nenhum dos prints que saiu ontem, esses casos de amor entre pai e Não, filho... vamos reagir a esses casos de amor. Vamos lá. Deputado Eduardo Bolsonaro. Vai lendo, por favor, leia de uma maneira bem sexy, senhor Rafael me dá riso. Eu não sei fazer isso, eu não sou cara sexy. Tá, vamos lá. Entendi. É pra eu ler enquanto você mexe no celular, entendi. Sim. Eu ia deixar de lado a história do Tarcísio. Eu ia deixar de lado, pai. Pai, mas graças aos elogios que você fez a mim no Poder 360, estou pensando seriamente em dar mais uma porrada nele, pra ver se você aprende. Porque eu vou tentar novas... Como é que o cara colocou? Eu ia deixar de lado a história do Tarcísio, mas graças aos elogios que você fez a mim no Poder 360, estou pensando seriamente em dar mais uma porrada nele, pra ver se você vai aprender. Vai tomar no cu, seu ingrato do... Não, ele falou, vou tentar coisas novas, seu ingrato do caralho. Cara, assim... Feio, né? Eu vou meter porque eu tô lendo, não é um palavrão que eu meti, né? Feio, assim... Não me lembro de jamais ter falado... Você já falou assim com seu pai? Nunca. Assim, eu já tive brigas com meu pai, já até tive alguns xingamentos. Mas eu nunca xinguei assim, tipo, vai, pá, nunca fiz. Falou, porra! Já levantei a voz, assim, já velho, né? Mas nunca, assim, falar isso com o pai e com a mãe é feio. Aí ele prossegue, aqui, você ainda te ajuda a se aí, ok. Aí ele prossegue, se o imaturo do seu filho de 40 anos não puder encontrar com os caras aqui, porque você me joga pra baixo, quem vai se é você. E vai decretar o resto da minha vida nesta porra aqui. Veja, ele tá achando que o pai tá desautorizando ele nesses trabalhos, né? Isso aqui mostra uma coisa que, assim, eles estão muito desalinhados, né? O Eduardo, por mais que o Trump fale em nome do Bolsonaro e que o Bolsonaro goste que o Trump o ajude, o Eduardo faz coisas que o Jair não tá curtindo. Essa é, vamos dizer, já tá clássica, que o Eduardo vai mandando os resultados das pesquisas e avisa embaixo. Você perde para o molusco. Não, o Jair mandou os resultados. O Jair manda pra ele, você perde para o molusco. Vagão, eu não entendi vagão, acho que tem que se escrever Eduardo e o corretor levou pra vagão. Então, vagão 39, 41 Lula. Aí o Eduardo mandou um negócio, nofa. Tipo, nofa. Acho melhor eu ficar de fora mesmo. Tarcísio vai levar à frente suas bandeiras, inclusive demitindo secretarias ligadas ao PSOL e etc. Sim, a Secretaria de Cultura em São Paulo tem uma presença ali de gente do PSOL. E ele dialoga muito bem, vai anistiar geral e o STF, que sempre foi aliado nosso. Não será óbice. Ou seja, ele tá num estilo passivo-agressivo, brigando com o pai, querendo dizer, entendi, pai, você escolheu o Tarcísio ao invés de mim. O Jair tá pensando naturalmente no dele, né? Então ele talvez ache, conforme ele vem sendo orientado, que o Tarcísio é o caminho mais natural, tá? O caminho mais óbvio, mais natural e mais óbvio, porque ele acha que o Tarcísio, ou achava que o Tarcísio ia ganhar a eleição. Eu não sei, de quando é essa conversa, Riso? Do dia 17/7/25, faz exatamente um mês quase. 17? Não, ali tá 24. 24 do 6. 25. 24 do 6 de 2025. Aqui na mensagem, 2025, 07/17. Aqui, não, aí é a recuperação. Ah. Ali em cinza tá a data, não é? Então, 2025, 06/24. E aí recuperada de MSG Store no dia 17. Eu quero dizer o seguinte, a relação do Tarcísio com o Bolsonaro, de junho pra cá, deteriorou pra caramba, Riso. Essa relação já vem estragando, e não é pouco que ela vem estragando. Então, acho que a gente pode já cravar que essa deterioração que a gente tá assistindo aí, da parte do Tarcísio com o Bolsonaro, faz com que hoje, talvez, essas conversas fossem de outra natureza. Você pensa assim ou não? Você discorda? Desculpa, eu tava precisando do dia 24/6 a mensagem. 24/6. 24/6, cara, a relação com o Tarcísio tava melhor do que ela tá hoje. Ela piorou. Hoje eu não sei dizer se o Bolsonaro ainda torce pela candidatura do Tarcísio. Isso aqui é praticamente 2 meses atrás. Helder Soares falou, não foi o Valdemar que escolheu o Tarcísio e o Bozo tem que apoiar? Não. Quem começou essa escolha, esse processo foi o Ciro Nogueira, aí conversa com o Kassab, aí vem o pessoal do União, há uma discussão, aí ele sai pelo Republicanos ou sai pelo PL, e o Valdemar topa desde que o Tarcísio saia pelo PL.
Tem um monte de coisa. Vagão é corruptela para vagabundo. Não, eu não acho que o Jair mandou que o filho dele é um vagabundão, né? Pelo amor de Deus. Outra parte que é bem interessante, né? O Eduardo Bolsonaro mandou compartilhar algo que deveria ter alguma relação com o Gilmar Mendes, né? Algum ataque ao Gilmar. Aí o Jair responde: não! Esqueça qualquer crítica ao Gilmar. Tenho conversado com alguns do STF. Todos ou quase todos demonstram preocupação com as sanções. Me ligue. Ele tá ali, né? Aparentemente o Jair, você vê que ele, por mais que seja tratado como um grande inimigo dos caras, ele mantém a interlocução com o ministro do STF. Me parece ser o caso do Gilmar. E através dessa interlocução, talvez ele tente construir um beneplácito ou uma saída. Tá? Janeiro de... Complicado. Isso aí é áudio? É o áudio do Silas. Vamos ouvir. Quero comentar sobre esse áudio. Vou deixar então, se sem imagem é só o áudio, mas enfim. Não, tudo bem, vamos lá. Não sou a favor da taxação, não, mas tem que sentar pra conversar sobre a anistia. Pô, tudo a carta do Trump é pra você. Eu gosto do Trump. Toda arrombada que o Trump deu no mundo é sobre economia. Você, com o Brasil, é sobre você, cara. A faca e o queijo tá na tua mão, cacete. E nós não podemos perder isso, pô. E vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dê-lhe um esporro, cara. Mandei um áudio pra ele de arrombar. E disse pra ele: a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo: vai pro meio de um cacete, só pô. uma pausa, um cara botou aqui, ó. O Jardel Carvalho. Essa conversa com alguns do STF não anula o julgamento? Curioso, né? Ele vai ser julgado por eles, ele mantém interlocução com os caras? Ele faz embargos auriculares por WhatsApp? Dá o play. O cara tá sendo contra você, essa fogueira de merda de vaidade. Mas dá parabéns ao Flávio, tá? Foi certinho, é isso aí, vou dar parabéns a ele também. Vambora! A faca e o queijo tá contigo, Deus tá contigo, compadre. Eles estão ferrado. Vão ter que sentar no colinho, tá? Essa que é a verdade. Um abraço. E você até chegou a falar sobre isso, acho que é a parte mais importante do áudio que o pessoal falou. Do áudio não, esse aqui nem foi áudio, foi um trecho. Vamos lá. Essa é a parte que é... Assim, eu não vi se o bolsonarismo tá se rebelando por conta disso. Eu acho que não, tá? Vamos lá, abre aspas. Se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos terá sido o post do Trump. Ou seja, se passar uma anistia light, eu nem sei, vamos ver os termos dessa anistia light, o apoio oriundo dos Estados Unidos vai parar. Eles não irão mais ajudar. Temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecar o STF e resgatar a democracia. Ou seja, temos que decidir por uma hipótese de confronto com o STF sem o projeto da anistia passar na Câmara, entendeu, Riso? Sim. Ou enviar o pessoal que esteve num protesto que evoluiu para uma baderna para casa num semiaberto. Ou seja, o Eduardo tá cagando pro projeto da anistia, sacou? O que o Eduardo quer é a continuidade do conflito entre Trump e STF. Eu quero voltar nisso, Riso. Eu quero voltar nisso. Se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos está sendo posto do Trump. Logo, o Trump não está interessado numa anistia. Há um interesse por parte do governo americano no conflito não só com o STF, no conflito com essas autoridades brasileiras. Isso nos dá pistas, eu vou jogar aqui para vocês, sobre o verdadeiro interesse americano nessa treta. Porque, de acordo com ele, os Estados Unidos, se houver uma anistia, os Estados Unidos tiram o pé. Os Estados Unidos só mantêm o pé no acelerador se não for feito nenhum acordo no Brasil e se continuar a briga contra o Alexandre de Moraes e contra o STF. Ou seja, além do interesse comercial, há um interesse legítimo por parte do governo americano em continuar uma briga. Mesmo que, olha só que interessante, mesmo que o acordo em questão possa salvar não só as pessoas que foram presas ali, como talvez o próprio Bolsonaro. Tá? Aí o Eduardo coloca: neste cenário você não teria mais o amparo dos Estados Unidos, o que conseguimos a duras penas aqui, bem como estaria igualmente condenado no final de agosto. Então, talvez o que o Eduardo esteja falando é o seguinte, que a ideia de anistia
conforme estava sendo construída, se não for uma anistia que salva completamente o Bolsonaro e o coloca na eleição e inclui o próprio filho, ela não vale a pena e os Estados Unidos vão tirar o pé. E que, num acordo desses, além de tudo, os Estados Unidos tirariam o pé do Bolsonaro, e aí o Bolsonaro pode vir a tomar uma condenação ou também continuar inelegível. Em resumo, a chave central do trabalho deles é o salvamento do Bolsonaro, mas também a manutenção de uma guerra contra o STF, que me parece ser o que interessa ao Donald Trump. Tô errado? O que vocês acham? Queria a opinião de vocês aí do chat, tá? Me parece, o interesse do Eduardo natural seria ele próprio, Eduardo, poder concorrer às eleições e o pai dele não ser preso. Acho que esse seria o cenário ótimo. Pro Eduardo, o cenário em que o Jair não é candidato a presidente, porque fica sem direitos políticos, e ele, Eduardo, mantém direitos políticos, também não é preso. Eu acho que é bem interessante. Bem interessante. Todo mundo sabe que aqui no Movimento Brasil Livre, Partido Missão, a gente tem uma energia muito diferente, né? Por mim, eu não sou pré-candidato, nem serei candidato à presidência da República. Eu sempre falo, por favor, alguém muda a lei pro Kim poder ser candidato no meu lugar. O Arthur, deem os direitos políticos pro Arthur. Beraldo, cadê você? Danilo Gentili, se aproxime. E eles mutuamente falam, não, pode ser... Por quê? Porque nós concordamos tanto com o projeto e nós gostamos de verdade tanto uns dos outros, que nós acreditamos que qualquer um de nós vai fazer um grande trabalho e todos nós vamos trabalhar para esse trabalho ser o melhor possível, certo? Normal. Isso que é um grupo político de verdade, que não é carguista e patrimonialista, funciona. Mas no bolsonarismo não. Eles se odeiam profundamente, não há nenhum vínculo concreto entre si, tirando um vínculo de dependência da figura popular do Bolsonaro. Logo, essas pessoas são acopladas ao Bolsonaro e não unidas, tá? Irmanadas, comungando no mesmo desejo de um Brasil melhor. Muito pelo contrário, a relação é feia, é escrota, é suja, até nos bastidores. As conversas que vazaram, por mais que eu, assim, repudie vazamento de conversa, por mais que eu ache sórdido vazamento de conversa, por mais que eu acho, assim, coisa de gente baixa, tudo isso, o vazamento de conversa mostra algo. E o que ele mostra? Ele mostra um filho que é louco para assumir a posição do pai, ou seja, o que o Eduardo faz, acima de tudo, é buscar o auto-interesse para que ele suceda o pai, sem a autorização do pai. Mostra também um pai que no fundo só pensa nele. Mostra que ambos não ligam pra claque que eles colocaram na frente dos quartéis e que depois foi fazer as besteiras que fizeram no dia 8 de janeiro e que terminaram presa. Tá? Ou seja, mostra que há apenas um condomínio eleitoral interessado e com várias pessoas que moram ali dentro interessadas no seu projeto pessoal, tá? O Jair Bolsonaro é o maior de todos eles nesse sentido. Mostra que o único homem que tem testosterona ali no meio, né? Eu já ia usar um palavrão, mas não vou usar. Que tem, né? Em espanhol, cojones, eles dizem, né? Posso usar. Isso aí foi de boa, né, Riso? Foi. Que tem cojones, em inglês balls, é o Silas Malafaia. E que ele faz isso sendo estratégico. Ou seja, o Silas Malafaia, pelas conversas ali, ele pretende usar a pressão oriunda do Donald Trump como um elemento negocial que salve o Bolsonaro. Portanto, ele não acha que isso tem que ser gasto, desperdiçado com brigas inúteis. Ele não concorda com a estratégia do Eduardo. Tá? E mostra também que ele tem coragem de fazer o enfrentamento verbal, falando com o Alexandre de Moraes no tom que é necessário quando você está num confronto dessa natureza. Tá? Então o Silas Malafaia saiu dessas mensagens que vazaram ontem como a figura mais interessante do bolsonarismo. E aí eu volto porque eu estava iniciando. Veja, se há uma guerra sucessória, uma guerra de tronos no bolsonarismo, talvez nós, todos que trabalhamos, ora com análise política, ora com estratégia política, eu trabalho com estratégia política porque eu sou um agente político, eu não sou um jornalista. Isso nos obriga a fazer uma autocrítica. Por que nós não colocamos Silas Malafaia no páreo? Por que em nenhum momento nós colocamos Silas Malafaia como um líder natural nesse processo? Ele que tem uma retórica superior a qualquer bolsonarista, ele que já é líder do seu próprio rebanho, que basicamente ele é dono de uma das facções da Assembleia de Deus, ele que tem grandes contatos com política, ele que já elege seus políticos, ele que é dono do seu canal midiático, ele que já atuava no campo da direita antes mesmo do Bolsonaro. Por que não colocamos Silas Malafaia? Não colocamos. Todos. Deixamos em branco. E agora, o que acontece, né, que quando a porca torce o rabo, quando a crise vem aí, o único que parece ser o adulto na sala, falando grosso e falando com responsabilidade dentro da clave bolsonarista, e eu preciso colocar assim porque eu não considero um cara que defenda, como ele defende o Bolsonaro, alguém razoável, enfim. Mas ele está saindo maior do que todos eles. E lembremos, vamos dar um freio de arrumação.
Ano passado, o senhor Rafael Almeida Rizzo, eleições municipais em São Paulo. Quem era o homem no bolsonarismo a peitar o Pablo Marçal falando grosso? Malafaia. Quem chegou quando o Nicolas ficava rebolando de maneira vil, ridícula, como a franga que ele é, pro Pablo Marçal? Quem chegou e deu uma juntada no Nicolas? Malafaia. Malafaia. O único que mostrou dignidade no campo bolsonarista diante da chegada do Pablo Marçal, que era um ladrão do bolsonarista, foi o Malafaia. Foi o Silas Malafaia. Silas Malafaia, se você olhar, ele é o porta-voz do bolsonarismo já tem tempo. E nenhum de nós estava colocando as coisas, vamos dizer, desta maneira. Nestes termos. Entendi. Começamos a ver, começamos a estudar o caso aí, tá? E começamos a perceber um determinado padrão. Silas se comportando como homem ali, como porta-voz. Nas manifestações, quando o Bolsonaro não podia falar nada do STF, o único que falava do STF era o Silas Malafaia. E agora que deu merda, agora que ele sofreu uma busca e apreensão, foi ele, veja só, que reagiu falando o que ele falou do Alexandre de Moraes, chamando o Alexandre de Moraes de ditador e dizendo que se for pra calar ele, taca logo na cadeia, que ele não liga ser colocado na cadeia. Que é a resposta que todos os bolsonaristas esperavam do Bolsonaro. Os bolsonaristas imaginavam que era o Bolsonaro a dar esse tipo de resposta. Colocaram aqui no chat, tá? Que o Silas Malafaia substituiu o Olavo de Carvalho. E me parece ser o caso. O Olavo de Carvalho era a autoridade espiritual e ideológica do bolsonarismo. Como é que era o Olavo de Carvalho? Até vi uma galera da novíssima direita, alguns caras interessantes no Twitter colocando, né? O Olavo de Carvalho era um jovem sensível, né? Era um velho sensível nesse caso. Um velho católico, estudioso, meio esotérico, dado a buscar, vamos dizer, autores meio obscuros e tal. Esse era o Olavo. Um sujeito mais complexo. Silas Malafaia é um homem de ação, um homem direto, um self-made man, um homem que ganhou dinheiro, neopentecostal. Silas Malafaia, nesse sentido, ele é muito diferente do Olavo de Carvalho. Ele é um homem de reflexão, vamos botar aqui bem entre aspas, sim. Mas ele é, acima de tudo, um homem de ação. O Silas Malafaia pode ser compreendido como um empresário da fé. Eu acho, tá bom, amigos, que ninguém estava percebendo, mas o cara que assumiu para si o papel de general do Bolsonaro foi o Silas. E hoje, com o Eduardo destruído, com o Tarcísio unido ao Centrão, seguindo um caminho próprio, com grande parte dos deputados eleitos pelo bolsonarismo seguindo a vida deles, o cara que representa a sucessão natural ali dentro se torna Silas Malafaia, tá? E aí eu já começo a jogar pra vocês. Vocês acham que ele poderia vir candidato? Eu acho que não, tá? Eu acho que não. Mas não duvido de mais nada. Um cara vaidoso como Silas Malafaia, um cara que respira política como Silas Malafaia, adoraria ser candidato a presidente. O Alexandre Vernalha falou, Malafaia é o homem alfa da turma. E eu acho, tá? Eu acho isso bem interessante. O Silas Malafaia como líder, como o cara que puxa a rédea do processo ali, ele tocar a defesa do bolsonarismo parece ser o caminho. É um bolsonarismo mais desafiante. E ele conta aqui com alguns, vamos botar aí, com algumas qualidades que deixariam toda essa história mais apimentada. Vou dar o primeiro exemplo. Ele é um clérigo cristão, tá? Como um clérigo cristão, tá? Vamos botar aqui. Ele não gostaria, vamos botar aqui, de ver seus negócios, o clérigo cristão neopentecostal, seus negócios abalados aqui no Brasil. Todo mundo sabe que, né, parte do neopentecostalismo vive de fazer negócios. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de que você, quanto um bispo, nem sei qual é a posição dele, ele é bispo, Silas Malafaia? Qual é a... Pastor? É pastor? Ele não tem um título aí. Num caso desses, me parece que ele é muito mais um... a ideia dele ser... que ele parece ser um bispo, né? Sabe? Os caras chamam, tipo... tem um lá, como é que é? O apóstolo. O cara já chega a ser apóstolo. Os caras têm posições muito loucas. Mas assim, o Silas Malafaia ser perseguido enquanto cristão e transformar a perseguição do Alexandre de Moraes a ele numa perseguição religiosa, pra falar que isso aqui tá parecendo Nicarágua, pra ele é ouro puro.
Já pararam pra pensar? Enquanto argumento, parece que o Alexandre de Moraes está tocando uma perseguição de ordem religiosa. Sacaram o que eu tô dizendo aqui? Eu acho que o desenho pra ele é um desenho muito mais profundo que o do Bolsonaro. Essas características de, um líder religioso tá sendo impedido de fazer sua pregação, é diferente. É diferente. Outra coisa, não há provas de que o Silas Malafaia, provas materiais, participou de uma intentona golpista junto aos Bolsonaro. Ninguém tem prova disso. Se o Bolsonaro se consultava com ele ou não, pra mim isso é outra história. Não há prova de nada. Se não há prova de nada, ora bolas, não dá pra cravar, não dá pra colocar aqui que ele tem que ser preso porque ele fez parte de uma intentona golpista. O que eles estão tentando fazer é encaixar ele como um cara que tá obstruindo a justiça, que tá impedindo o andamento, né, de um processo, que ele tá atuando ali no teatro com o Bolsonaro e tá ajudando eventualmente o Bolsonaro a fugir, que tá ajudando o Bolsonaro a fazer chicanas ali e tal. Só que aí prender ele por isso, entendendo que ele é um líder religioso, entendendo o contexto, é a aposta que ele tá querendo comprar. E se é a aposta que ele tá tentando comprar, parece que é o caminho, vamos dizer, político para ele, da transformação dele numa espécie de Marte. Para ele isso é muito bom. Para ele, eu vou colocar aqui, para ele isso é bem interessante. Tá? Aqui eu dou início à nossa pregação. Pode ser que surja justamente esse nome, que é o nome que representaria o bolsonarismo, não sei se uma eleição, mas nesse processo turbulento. E um nome que tá topando fazer o que o Bolsonaro não faz, que é o sacrifício. Tá, me taca dentro de uma cadeia. Me joga dentro de uma cela. Me prende, Alexandre de Moraes. Vai prender um pastor cristão com as pessoas indo na frente da Papuda para fazer, né, ficar orando na frente, de joelhos, passando uma imagem muito ruim, né, de um país que não prende bandido de verdade, de um país que assaltante, vagabundo, ladrão de toda sorte continua solto. E do outro lado, um clérigo, não é nem clérigo não é um termo preciso, mas um homem religioso, um homem da fé sendo preso. É poderoso. É poderoso. Vamos entender, o Brasil é um país que tem um neopentecostalismo militante, né? Um neopentecostalismo com uma vitalidade que salta aos olhos. Esse neopentecostalismo com vitalidade se tornou uma espécie de um caminho ali para muita gente, e naturalmente, por mais que a gente veja uma ressurgência católica, né, as pessoas estão indo mais às igrejas, a gente teve uma Páscoa aí super mobilizada, ainda a força, vamos dizer, que estava num processo de expansão é a do protestantismo, né? No fim do dia você vai ver as igrejas neopentecostais lotadas ali. Então o Silas Malafaia talvez tente pintar como um mártir disso tudo. Eu tô fazendo, tá? Eu tô fazendo aqui uma espécie de uma construção hipotética, porque pode ser que o Silas simplesmente não queira ser candidato a nada. Mas independente disso, ele pode se tornar a voz e a principal liderança do Bolsonaro. O Bolsonaro já não está conseguindo ser essa voz. O Bolsonaro já está como é que eu posso colocar? Cansado, sabe? Ele não está com energia para andar com nada. Então, né? É isso. Né? Eu acho que nós temos aí uma coisa que não estava na lista de prioridade de ninguém. Ninguém imaginou que o Silas Malafaia poderia se tornar esse líder. Mas hoje, enquanto reconhecimento, ele é o maior de todos. E eu digo por que é o maior de todos. O Jair, claramente, pelas conversas, ele se consulta e tem com o Silas Malafaia uma referência ímpar. E o Eduardo Bolsonaro, que foi xingado nesses áudios pelo Silas Malafaia, veio a público já ontem à noite e já deixou claro, não vão criar desavenças com o pastor Silas Malafaia. Ele falou muito bem do Silas. Então, mesmo o Eduardo, que foi tratado como um idiota pelo Silas Malafaia nos áudios vazados, ele reconhece essa autoridade. Autoridade essa que eu tenho certeza que já um cara como o Tarcísio não conta. O Tarcísio é um cara que está abaixo dele na escala e que outros também não vão desfrutar. Não vejo ninguém desfrutando dessa autoridade hoje. Porque, como a gente falou agora lá no áudio que a gente fez lá no Valete Plus, a maior força, tá, a maior força na amizade que um homem vai ver é na dificuldade. Você julga teu amigo no pior momento. Aliados que topam perder, apanhar com você, são os melhores aliados. O aliado que só participa da batalha pra ganhar, você não vai cravar que, nossa, né, ele é o... Não, né? São nos momentos de dificuldade, são nos momentos de solidão, são nos momentos de derrota que a gente vê justamente as qualidades. E o Silas Malafaia tá topando passar pelo inferno com o Bolsonaro.
Isso conta, gente. Isso conta muito. Não é que isso conta. O Bolsonaro não sente isso dos demais. Dizem, tá, que na família, o Tarcísio já meio que, entendeu? O Tarcísio vem se queimando. O Tarcísio que passou a negociar e se construir justamente com o Centrão. O Centrão meteu o canto do cisne pro Tarcísio. Toma todos os partidos possíveis, toma a coligação possível, estamos trazendo mercado. Esses caras construíram, eles já elegeram o Tarcísio. Essa é a diferença do caso Malafaia e Tarcísio. O Malafaia elegeu o Bolsonaro como seu nome e ofereceu sua proteção e se tornou seu principal cavaleiro. O Tarcísio foi eleito por elementos outros ao bolsonarismo, que se você for pegar o bolsonarismo militante de rede social, Kim Paim, essas coisas, eles já, né? Então eles atacam o André Esteves, estão atacando os partidos do Centrão, atacam o Ciro Nogueira, tratam essa turma toda como ingrata. E esses caras já se juntaram. Não, é o seguinte, vai ter o canal do PT, bota ali o Tarcísio ali e jogo que segue. Entendi. Então me parece assim que até pela dinâmica do bolsonarismo que a gente vê aí, o Silas ele vai angariar posições. E angariar posições sem pedir. Acho que o próprio Bolsonaro vai acabar colocando ele nisso, porque ele próprio Bolsonaro não tem mais energia de enfrentar ninguém.